Olá, eu sou o professor Carlos Honorato e nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre economia, tentar passar para vocês aqui alguns detalhes, alguns comentários, talvez um modelinho muito simples de entender economia nesses tempos turbulentos de tanta dificuldade. Quer dizer, economia é um pouco diferente, eu diria, de estratégia, porque estratégia dá para a gente criar um pensamento fluido na nossa cabeça, né, de como pensar estrategicamente ao longo do tempo. Quando eu falo de economia, economia já é um pouco mais complicado, porque tem teorias, tem técnicas, né, tem premissas que são fundamentais para o entendimento. E hoje, com o excesso de informação que a gente vive, com o excesso de canais de comunicação, com ideologia, com briga política, cada um se sente no direito de definir a economia do seu jeito, do jeito que acha que tem que funcionar. Por isso que a nossa conversa aqui não tem nada a ver com a parte ideológica, mas tentar passar para vocês aí um modelo simples, né, de entender política econômica. Quer dizer, política econômica é um mecanismo pelo qual o governo tenta implementar suas práticas, suas políticas, no sentido de tentar, e a palavra tentar aparece toda vez mesmo, controlar a economia. Né? O governo não controla nada, então achar que o governo consegue controlar a economia é uma grande falácia, quer dizer, a economia é muito ampla, ela tem desde do lado internacional, empresas, pessoas, governos, guerras, conflitos, né, até o lado interno, decisões industriais, setores diferentes, decisões empresariais, né? Você tem setores que estão indo muito bem, setores que estão indo mais ou menos bem. Então, esse monte de coisa que a gente tem na economia realmente não faz com que ninguém tenha o controle da economia. Mas o governo ele é o responsável pela gestão do que a gente chama de política econômica. A política econômica ela é composta de três políticas: a política monetária, a política fiscal e a política cambial. Né? Eu vou mostrar para vocês aqui dentro do nosso esqueminha, né, o que seriam essas três políticas. Quer dizer, qualquer país do mundo, qualquer negócio tem, qualquer país, né, não qualquer negócio, mas qualquer unidade, né, de governo tem essas três políticas e tenta gerenciar isso via Banco Central ou via Ministério da Economia ou qualquer autoridade que seja autoridade pública de gestão econômica. Então, eu tenho a política econômica, a política monetária, que ela está muito relacionada com a disponibilidade de dinheiro que eu tenho na economia. Né? Então, veja, quem é emissor de dinheiro na economia é o Banco Central. O Banco Central ele é responsável por deixar dinheiro disponível para que as pessoas façam suas negociações. Né? Hoje a gente tem um detalhe que o dinheiro começa a ser eletrônico. Né? Então, as pessoas usam dinheiro para fazer as suas transações. Então, eu vou comprar alguma coisa, eu tenho que levar dinheiro, é o que a gente chama de meio de troca. Então, o governo já está estipulado, ele tem que emitir uma quantidade de dinheiro suficiente para que as pessoas que queiram comprar, né, seria a demanda agregada, se encontrem com as pessoas que queiram vender e usem o dinheiro como meio de troca. Esse é o lado da política monetária. Eu tenho o lado da política fiscal. Quer dizer, o que é política fiscal? É como que o governo gerencia seus gastos. Né? O governo deveria necessariamente gastar menos do que arrecada, mas isso não acontece. Então, ele por intermédio da dívida, de geração de dívida, ele acaba emitindo títulos, né? Esses títulos antigamente eram papel, hoje são PDFs. Então, ele emite esse título dizendo o seguinte: olha, daqui a 10 anos eu te pago uma taxa de juros X. E pagando essa taxa de juros X, eu consigo remunerar a minha dívida. Então, você me dá um dinheiro hoje, eu te pago X juros no futuro. Né? Essa lógica, essa geração, né, de recursos para o governo é necessária, porque se ele não fizesse o endividamento, ele não teria como pagar as suas próprias contas. Né? Então, a política fiscal está relacionada com esse lado do lado fiscal, do lado dos gastos do governo. E eu tenho do lado cambial a política cambial, ou do lado da política externa, né? Quer dizer, como que o Brasil e a moeda brasileira se relaciona com o exterior. Então, a política cambial está relacionada muito à cotação do dólar, à cotação do euro e de outras moedas estrangeiras. Né? Se vocês perceberem, né, o que está interferindo nas três pontas da nossa política econômica é a taxa de
juros. A taxa de juros tem um papel fundamental nessa história, né? Talvez, se a gente fosse fazer uma definição básica de juros, juros é o custo do dinheiro, é o preço do dinheiro, né? Então, se eu tenho um juro mais alto, o dinheiro custa mais caro, né? Se eu tenho um juro mais baixo, o dinheiro custa mais barato, né? Então, se o juro está baixo, é mais fácil eu gastar. É como se eu fizesse um estímulo à política monetária, aquela primeira ponta do triângulo. Juros mais baixos favorecem o aumento da liquidez, o aumento da oferta monetária, né? Do lado fiscal também é bom para o governo. Se o governo abaixa os juros, ele paga menos juros pela dívida. Concorda? Porque a própria taxa de juros básica da economia no Brasil, a gente chama ela de Selic, né? Que é definida pelo Banco Central todo mês, é a taxa mínima que remunera os títulos de dívida do governo. Então, a política fiscal, se a taxa de juros está mais baixa, ele paga menos juros. Se a política fiscal está mais fechada, né, a gente chama mais dura, ele paga mais juros. E na outra ponta, quer dizer, qual que é a importância dos juros em relação ao câmbio? Imagina o seguinte, todo investidor internacional ele quer ganhar dinheiro. Então, o mundo inteiro hoje vive um excesso de liquidez, né? Porque vários países emitiram muito dinheiro, a gente já vai explicar isso daqui a pouquinho, mas o fato é o seguinte, eu sou um investidor internacional e eu estou recebendo uma taxa de juros de 5% aqui nos Estados Unidos, e no Brasil está 10%, o que eu vou fazer? Eu vou levar meu dinheiro para o Brasil. Apesar do Brasil, economicamente, parecer ser mais arriscado, né? Se a taxa de juros comparativa, né, entre o Brasil e os Estados Unidos no Brasil está maior, eu levo meu dinheiro para o Brasil. Com entrada de dólares ou euros ou moeda estrangeira no Brasil, o que acontece com o câmbio? O nosso câmbio se aprecia, quer dizer, o real vale mais. Então, quando tem um movimento de entrada de dinheiro, o real fica mais baixo, né? Comparado, a gente consegue, o dólar fica mais baixo, a gente consegue comprar mais dólares com o mesmo real. Então, fica um dólar, R$2, um dólar, R$3, né? Do caminho inverso, se a taxa de juros lá fora está maior, o dinheiro sai daqui e vai para lá. Então, saindo daqui, indo para lá, você tem uma oferta menor de dólares. Quando eu tenho uma oferta menor de dólares, eu tenho um câmbio desvalorizado, que é um pouco o que tem acontecido com o Brasil nos últimos anos, né? Quer dizer, principalmente nesses 2 anos aí de pandemia, quer dizer, você teve uma saída de dinheiro do Brasil, porque a nossa taxa de juros estava muito baixa, e com isso o nosso câmbio se desvalorizou, o nosso dólar ficou muito caro, está difícil para o exterior, né? Então, veja, o Banco Central, quando ele define a taxa de juros, o objetivo dele é tentar equilibrar essas 3 pontas. E sempre pensando no inimigo maior que a gente tem, que é chamado de inflação, né? Por que é um inimigo no Brasil? Porque parece que, assim, por excesso de demanda ou falta de ofertas, seja lá qual for essa razão, a gente tem uma tendência, até por indexação de preços, a um aumento da inflação. Então, a inflação é o aumento de preços. E um mecanismo pelo qual eu tenho para controlar a inflação é aumentar os juros. Porque a hora que eu aumento os juros, tem menos dinheiro disponível, tendo menos dinheiro disponível, menos pessoas vão gastar, menos pessoas gastando, eu seguro a demanda, né? Eu posso ter uma inflação que é derivada de falta de produtos, inflação de oferta, que é um pouco o que tem acontecido aí 2020, 2021 por conta da pandemia. Os juros, teoricamente, não ajudariam a combater essa inflação, mas, de qualquer forma, eles continuam aumentando os juros para tentar segurar o quê? O consumo, segurando o consumo, menos pessoas compram, menos pessoas comprando, produz-se menos, produzindo menos, a inflação cai. Veja, é sempre um efeito de tentar combater o consumo. E há um outro efeito do aumento da taxa de juros para tentar atrair dólares. Porque pensem o seguinte, no Brasil tudo é cotado em petróleo, tudo é cotado em dólar, então petróleo, arroz, soja, milho. Então o aumento da cotação do dólar, perdão, faz com que haja um aumento de custos. Então parte do nosso custo de combustíveis que a gente tem no Brasil aí hoje, alto, não é derivado só do preço do petróleo, mas é derivado também da cotação do dólar, porque o petróleo é cotado em níveis internacionais em dólar. Mesmo soja, milho, que são coisas que a gente produz aqui no Brasil, também tem uma interferência do câmbio. Então, percebam, a economia é complexa, mas o governo tem poucos instrumentos de política econômica para atuar. E o principal deles é a taxa de juros. Os outros países também têm esse triângulo, né? A diferença é que, por exemplo, na China o câmbio é fixo.
né? E câmbio sendo fixo mantém a economia sempre, o yuan chinês sempre desvalorizado. Por que eles conseguem manter o câmbio fixo? Porque eles têm um monte de reservas em dólar, 3 trilhões e 200 bilhões, e fora que eles têm um excelente excedente comercial, eles exportam muito mais do que importam. Daria para fazer isso aqui no Brasil? Provavelmente não. Você vai para os Estados Unidos tem déficit fiscal, déficit externo, mas por que ele consegue, né, manter taxas de juros muito baixas? Porque ele emite um monte de dinheiro, né, e o mundo aceita, porque hoje o dólar é o padrão global. Então é mais ou menos como se os Estados Unidos, quando emitissem dinheiro, eles estivessem exportando inflação. Veja, esse triângulo funciona em qualquer situação. Pegue qualquer economia que você vai identificar essas três possibilidades. E na hora que você for estudar políticas econômicas, atitudes do governo, esqueça um pouco os palpiteiros de plantão, a visão ideológica, política, e pensem quais são os mecanismos via juros que o governo tem para controlar a política monetária, política fiscal e política cambial, né? Eu sou o Carlos Honorato, é um prazer estar com vocês, um grande abraço e nos vemos em breve. Até a próxima.